Existe um versículo no livro de Eclesiastés que pode revolucionar completamente sua relação com o dinheiro. E não é aquele que você está pensando sobre vaidade das vaidades. É algo muito mais profundo, algo que vai direto no seu subconsciente e desmancha toda a programação mental que te mantém preso na escassez há anos. O versículo diz assim: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Eclesiastés 5, versículo 10. Mas espera aí, porque a tradução que você conhece provavelmente não captura a essência real do que está sendo dito aqui. A palavra hebraica usada para amar nesse versículo é ahab, que significa muito mais do que amor romântico ou afeto simples. Significa obsessão, apego doentio, dependência emocional total. É a mesma palavra usada quando a Bíblia fala de idolatria. Então, quando Eclesiastés diz, quem ama dinheiro, está falando de quem fez do dinheiro um ídolo, um Deus. E aqui começa a primeira grande revelação. O problema não é querer dinheiro. O problema é adorar dinheiro. Tem uma diferença gigantesca entre desejar prosperidade como uma ferramenta de liberdade e ser obcecado por ela como se fosse sua fonte de segurança e identidade. Quando você ama algo no sentido de Ahab, você cria uma dependência viciante. E todo vício tem uma característica fundamental: nunca é suficiente. Por isso o versículo continua dizendo, jamais se fartará. É impossível satisfazer um vício. Impossível preencher um vazio emocional com coisas externas. Conheci pessoalmente um empresário que ganhava mais de R$300 mil por mês e vivia ansioso, checando a conta bancária 5 vezes por dia, achando que estava na beira da falência. 300 mil por mês e o cara não dormia direito porque achava que não tinha dinheiro suficiente para se sentir seguro. Isso é Ahab em ação. E aqui vem uma verdade que vai doer, mas precisa ser dita. Se você está sempre preocupado com dinheiro, sempre contando centavos, sempre com medo de gastar, sempre reclamando que não tem o suficiente, você não tem uma mente próspera. Você tem uma mente escassa. E mente escassa atrai mais escassez. Mas calma, antes de você ficar defensivo e pensar, mas é fácil falar quando se tem dinheiro. Essa mentalidade de escassez independe do valor na conta bancária. Já conheci gente pobre com mentalidade abundante e gente rica com mentalidade miserável. A abundância é um estado interno, não uma quantidade externa. Eclesiastés 3, versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso não é só poesia bonita para decorar parede, é uma lei universal de manifestação. Uma lei que governa como a abundância opera no universo físico. Existe um tempo para plantar, um tempo para colher, um tempo para semear, um tempo para receber. Mas a maioria das pessoas, condicionadas pela cultura da gratificação instantânea, quer colher antes de plantar, quer receber sem dar, quer prosperar sem passar pelo processo necessário. A ansiedade financeira que você sente é exatamente isso: querer colher fora de tempo. É tentar forçar resultados antes da hora certa. E quando você força algo fora do tempo natural, você cria resistência. E resistência bloqueia completamente o fluxo da abundância. Tem um princípio oculto aqui que pouquíssimas pessoas entendem. Dinheiro é energia em movimento. E energia flui naturalmente quando não há resistência no caminho. Quando você está desesperado por dinheiro, quando você está com medo de não ter o suficiente, quando você está tentando controlar cada centavo obsessivamente, você cria a maior resistência possível ao fluxo natural da prosperidade. É como tentar segurar água com as mãos fechadas. Quanto mais força você faz para segurar, menos água consegue manter. Quanto mais você se desespera por dinheiro, mais ele escapa das suas mãos. É um paradoxo que a mente racional não consegue compreender, mas que a experiência prática comprova todos os dias. Por isso Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A maioria das pessoas interpreta isso como se ser rico fosse pecado, mas não é isso. O problema não é ter riqueza.
O problema é a mentalidade que a maioria das pessoas usa para conseguir riqueza. Vou te contar uma história que ilustra isso perfeitamente. Era uma vez um comerciante na Índia antiga que vendia os tecidos mais finos da região. Ele era conhecido por sua qualidade, mas também por sua obsessão em acumular moedas de ouro. Cada moeda que ganhava, ele guardava num cofre enterrado debaixo do quintal da sua casa. Esse homem nunca gastava nada além do essencial para sobreviver. Comia apenas arroz e lentilha, usava as mesmas roupas até ficarem em farrapos, dormia num colchão de palha. Vivia como mendigo para acumular mais ouro. Todas as noites, depois de fechar a loja, ele ia para o quintal, desenterrava o cofre e contava as moedas uma por uma. Depois de 20 anos fazendo isso religiosamente, ele tinha acumulado uma fortuna considerável. Mas nunca usou nenhuma moeda sequer. Um dia, um sábio andarilho passou pela loja dele e perguntou: "Por que você não usa esse ouro que tanto trabalhou para conseguir?" O comerciante respondeu com orgulho: "Porque se eu gastar, vou diminuir minha riqueza. Cada moeda que eu uso é uma moeda a menos no meu tesouro." O sábio então se abaixou, pegou uma pedra comum do chão e disse: "Então essa pedra tem exatamente o mesmo valor para você que todo o seu ouro enterrado." O comerciante ficou indignado. "Como você ousa comparar uma pedra sem valor com meu tesouro de ouro?" O sábio sorriu. "Mas você nunca usa seu ouro, assim como nunca usaria essa pedra. Para você, que não utiliza nenhum dos dois, ouro e pedra têm a mesma função prática. Nenhuma. Você é tão pobre quanto qualquer mendigo da rua, porque sua riqueza existe apenas na sua imaginação. Esse é o primeiro grande erro que mantém as pessoas presas na escassez. Acumular sem circular. Dinheiro é como sangue no corpo humano. Se o sangue não circular, você morre. A energia da abundância precisa fluir constantemente. Precisa entrar e sair, expandir e contrair, como a respiração natural do universo. Eclesiastés 11, versículo 1, revela uma das chaves mais profundas da prosperidade. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Isso é gestão financeira espiritual. É o princípio universal da semeadura e colheita, aplicado ao dinheiro e aos recursos. Mas tem uma diferença crucial entre lançar pão sobre as águas com sabedoria e jogar dinheiro fora por impulso ou desespero. Quando você investe, doa ou gasta com consciência e propósito, você está plantando sementes que vão germinar e se multiplicar. Quando você gasta por compulsão, ansiedade ou para impressionar outros, você está desperdiçando energia vital. A diferença é sutil, mas extremamente poderosa. E está toda na intenção por trás da ação. Quando sua intenção é baseada em amor, generosidade e sabedoria, você cria um campo energético que atrai abundância. Quando sua intenção é baseada em medo, carência ou vaidade, você cria um campo que atrai mais escassez. E aqui chegamos na segunda grande revelação. Abundância não é sobre quantidade, é sobre qualidade de relacionamento. Sua relação com o dinheiro determina totalmente sua realidade financeira. Se sua relação é baseada em medo, você vai atrair constantemente situações que confirmam esse medo. Se sua relação é baseada em confiança e sabedoria, você vai atrair oportunidades de crescimento. Pensa na pessoa mais próspera que você conhece pessoalmente. Aposto que ela não fica falando de dinheiro o tempo todo. Aposto que ela tem uma relação tranquila, confiante e natural com a prosperidade. Ela trata dinheiro como uma ferramenta útil, não como um Deus a ser adorado ou um inimigo a ser temido. Isso não é coincidência. É o resultado direto de uma mentalidade alinhada com as leis naturais da abundância. Essas pessoas entendem intuitivamente que dinheiro responde à energia que você projeta. Se você projeta carência, ele se afasta. Se você projeta confiança e gratidão, ele se aproxima. E agora chegamos ao ponto que vai explodir completamente sua mente. O versículo que mais me impactou em todo o livro de Eclesiastés, que mudou minha perspectiva sobre sucesso e riqueza de uma forma irreversível. Eclesiastés 9, versículo 11. Tornei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja,
nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes as riquezas, nem dos eloquentes o favor, mas que tudo depende do tempo e da oportunidade. Isso quebra completamente toda a lógica do mundo moderno. Estamos condicionados desde pequenos a acreditar que sucesso é resultado matemático e direto de esforço. Trabalhe mais, ganhe mais, seja mais inteligente, fique mais rico, estude mais, tenha mais oportunidades. Mas Salomão, o homem mais rico, mais sábio e mais poderoso de toda a história registrada, está dizendo que essa lógica é uma ilusão completa. As riquezas não vão necessariamente para os mais prudentes. O pão não vai automaticamente para os mais sábios. A vitória não pertence sempre aos mais valentes. Se não é competência técnica que determina quem prospera, o que é? O versículo continua com a resposta. Mas que tudo depende do tempo e da oportunidade. Aqui está a chave mestra. Timing divino e reconhecimento de oportunidades. Não é sobre ser o mais inteligente da sala ou o mais esforçado do escritório. É sobre estar alinhado com o fluxo natural do universo para reconhecer o momento certo e ter a sensibilidade espiritual para aproveitar a oportunidade quando ela se manifesta. Você já percebeu que algumas pessoas parecem ter uma sorte absurda com dinheiro? Sempre no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo os investimentos certos? Parece que tudo que elas tocam vira ouro, enquanto outras se esforçam 10 vezes mais e continuam patinando no mesmo lugar há anos. Não é sorte, cara. É alinhamento. É viver em sintonia perfeita com os ritmos e as frequências naturais da abundância universal. É como sintonizar uma rádio na frequência certa. Quando você acerta a sintonia, o som sai claro e nítido. Quando você está desalinhado, só escuta chiado e interferência. Eclesiastés 2, versículo 26. Porque ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador, dá trabalho de ajuntar e amontoar, para o dar ao que é bom diante de Deus. O homem alinhado com os princípios divinos recebe sabedoria, conhecimento e alegria como dádivas naturais. O homem desalinhado recebe trabalho árduo, suor, ansiedade, o fardo pesado de ajuntar e amontoar recursos através de esforço puro e sofrimento. Mas aqui vem o plot twist. Mesmo todo esse trabalho árduo do homem desalinhado, no final das contas, o que ele conseguiu juntar com tanto suor vai parar nas mãos do homem alinhado mesmo. É como se o universo redistribuísse naturalmente os recursos para quem sabe utilizá-los com sabedoria. Isso significa que existem duas formas completamente diferentes de prosperar: a forma natural e a forma forçada. A forma que flui como água descendo a montanha e a forma que luta como nadar contra a correnteza. A forma natural é baseada em princípios, sabedoria, alinhamento espiritual, timing correto. Ela flui, ela é sustentável, ela traz paz junto com prosperidade. A forma forçada se apoia em esforço bruto, competição, manipulação, ganância e ansiedade. Vai contra as leis naturais, é autodestrutiva e mesmo quando gera resultados temporários, deixa a pessoa vazia e com medo de perder tudo. Exemplo: conheci um cara obcecado por trabalho. Vivia 16 horas por dia, 7 dias por semana. Não tirava férias, não descansava nem no Natal, não tinha vida social, não tinha relacionamentos saudáveis. Durante 5 anos, ele ralou como um condenado, sacrificando saúde, família, amizades, tudo em nome do sucesso financeiro. E conseguiu juntar um dinheiro considerável. Mas aos 42 anos, o corpo cobrou a conta. Infarto fulminante. 3 meses de hospital, cirurgia cardíaca, depressão severa. Enquanto ele estava internado, a empresa que ele construiu com tanto suor começou a desmoronar. Quando ele saiu do hospital, não só tinha perdido quase toda a empresa, como ainda ficou com uma dívida gigantesca de despesas médicas. Hoje ele trabalha como vendedor numa loja de departamentos, tomando remédio para depressão e tentando reconstruir a vida do zero. Por outro lado, conheci uma mulher empreendedora que decidiu estudar profundamente os princípios da prosperidade consciente. Em vez de trabalhar mais horas,
ela trabalhou com mais estratégia. Em vez de competir agressivamente, ela colaborou inteligentemente. Ela estabeleceu limites claros entre trabalho e vida pessoal. Dedicava tempo para meditação, exercício, relacionamentos, hobbies. Em 3 anos, ela multiplicou sua renda por 10, expandiu o negócio para 5 países diferentes, criou um time de mais de 100 funcionários e ainda assim tem tempo para viajar com a família 3 vezes por ano. A diferença fundamental? Uma seguiu o caminho do ajuntar e amontoar, através de esforço bruto e sofrimento. A outra seguiu o caminho da sabedoria, do alinhamento e da multiplicação natural. E aqui vem uma verdade que pode incomodar. Se você está ralando muito e ganhando pouco, se você está se matando de trabalhar e continuando na mesma situação financeira há anos, provavelmente você está seguindo o caminho errado. Não é preguiça que te mantém em dificuldades financeiras, é ignorância. Ignorância dos princípios reais que governam a prosperidade no universo. E enquanto você não entender e aplicar esses princípios, vai continuar nadando contra a corrente indefinidamente. Eclesiastés 5, versículo 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco ou muito, mas a fartura dos ricos não os deixa dormir. Repara que não é o dinheiro em si que tira o sono dos ricos, é a forma como eles administram a riqueza. Quando você entende e aplica os princípios corretos da prosperidade, você pode ser financeiramente próspero e ter paz interior ao mesmo tempo. Pode ter muito dinheiro e dormir como um bebê. Pode crescer exponencialmente nos negócios sem sacrificar sua saúde mental ou seus relacionamentos. Eclesiastés 3, versículo 11, diz que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. A eternidade no coração significa que você foi criado para coisas grandiosas, eternas, transcendentes. Você não foi feito para viver na mediocridade, na escassez, na limitação constante. Você carrega dentro de si o DNA da abundância divina. O problema é que a maioria das pessoas tenta alcançar coisas eternas usando métodos puramente temporais. Tenta construir riqueza duradoura com estratégias de curto prazo. Tenta criar abundância verdadeira mantendo uma mentalidade de escassez e medo. É como tentar encher um balde furado. Não importa quanta água você despeje, ela sempre vaza e o balde nunca fica cheio. Enquanto você não consertar os furos da sua mentalidade, não importa quanto dinheiro você ganhe, nunca vai se sentir próspero de verdade. A verdade libertadora é que dinheiro é completamente neutro. É uma ferramenta, um instrumento, uma forma de energia materializada. Pode ser usado para construir hospitais ou comprar armas, para alimentar famintos ou financiar vícios. Depende totalmente de quem está usando, com que intenção e seguindo quais princípios. Eclesiastés 7, versículo 12. Porque a sabedoria serve de defesa, como também o dinheiro serve de defesa. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida aos seus possuidores. Tanto a sabedoria quanto o dinheiro são descritos como defesas contra os problemas da vida. Te protegem de situações adversas, te dão opções quando outros ficam sem saída. Mas existe uma diferença crucial: só a sabedoria dá vida. Dinheiro sem sabedoria é extremamente perigoso, porque amplifica tanto os aspectos positivos quanto os negativos da personalidade. Sabedoria sem dinheiro é limitada nas suas possibilidades de manifestação. Os dois juntos, sabedoria e dinheiro, criam a combinação perfeita para a abundância sustentável e transformação social positiva. Como você desenvolve essa sabedoria financeira? Primeiro, você precisa parar de amar dinheiro e começar a respeitá-lo profundamente. Amor obsessivo é vício, dependência emocional. Respeito é sabedoria. É reconhecer o poder da ferramenta e usá-la conscientemente. Segundo, você precisa entender que abundância é primeiramente um estado interno de consciência, não uma quantidade específica na conta bancária. Você pode ter 10 milhões e viver mentalmente na escassez, ou pode ter R$1.000 e viver na consciência da abundância. Terceiro,
Você precisa desenvolver a habilidade de reconhecer os tempos e as estações da sua jornada financeira pessoal. Tem tempo para plantar investimentos e tempo para colher dividendos. Tem tempo para estudar e tempo para aplicar conhecimento. Se você está passando por dificuldades financeiras neste momento, isso não significa que você está amaldiçoado ou que nunca vai prosperar. Pode ser que você está numa estação natural de plantio, de preparação, de desenvolvimento interno, e plantio sempre parece perda no início. Você pega uma semente perfeitamente boa, enterra ela na terra escura e espera que ela morra para depois ressuscitar multiplicada. Você investe energia agora para receber resultados depois.